Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos, mais uma vez com vocês, professor de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias, e hoje a gente vai tratar de um assunto que na verdade é o complemento de uma aula anterior. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de racismo, parte 2. Você tá ligado que já teve a primeira aula, a gente falou de alguns tipos, nessa aula a gente vai concluir esse conteúdo, fechado? Então olha só, acompanha comigo os tópicos que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Primeiro tópico, vamos tratar de um termo que está muito na moda, está muito presente nas discussões cotidianas, aparece quase sempre aí em artigos, jornais, etc., que é o tal do racismo estrutural. Você vai entender o que significa esse conceito na aula de hoje. Depois disso, vamos falar sobre o racismo cultural. No terceiro tópico, o racismo comunitarista ou diferencialista. E para fechar nossa aula de hoje, vamos falar do chamado racismo ambiental ou ecológico. É um pouco estranho, né? Racismo ambiental, mas tu já vai saber o que significa. Então fica aqui comigo, pega o teu caderno, tua caneta, para fazer as anotações das dicas que eu vou te dar nessa nossa aula de Sociologia de hoje. Fechado? Então vamos começar a aula? Vamos lá? Vamos começar então com o primeiro conceito a ser abordado nessa videoaula, que é o conceito de racismo estrutural. Acompanha comigo aqui no quadro, vamos lá. O racismo estrutural é a naturalização de ações, hábitos, situações, falas e pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana e que promovem de maneira direta ou indireta a segregação ou preconceito racial. Presta atenção para um detalhe nisso aqui, nesse conceito, que é o seguinte: a ideia de naturalização. Meus queridos e queridas, naturalização é quando a gente torna, entre aspas, natural uma coisa que não é natural. A gente naturaliza. Não é algo que vem da natureza, não é algo que vem da genética, mas que ao longo do tempo a gente absorve essa ideia como se fosse uma coisa normal, portanto, natural. Ok? Por isso a gente usa o termo naturalização. Exemplo: a normalização ou naturalização de frases e atitudes de cunho racista e preconceituoso. Algumas piadas, por exemplo, que a gente conta no dia a dia ou escuta por aí, que associam negros e índios a situações vexatórias, degradantes ou até mesmo criminosas. A partir do momento que a gente vai contando essas piadas, vai escutando essas piadas, vai sorrindo ali com os colegas, indiretamente a gente está ajudando a perpetuar o preconceito. A gente está ajudando a levar para frente essa visão errada, equivocada sobre esse grupo de pessoas. Ou então, atitudes também baseadas em preconceitos, como desconfiar da índole de alguém por causa da cor da sua pele. Isso, infelizmente, a gente sabe que acontece muito no cotidiano. A partir do momento que a gente naturaliza isso, ou seja, que a gente passa a considerar essas coisas que eu citei como coisas normais, naturais, a gente está ajudando a perpetuar, a levar adiante o preconceito, o racismo, que a gente sabe que não são coisas boas, não são coisas legais, beleza? Então vamos ficar mais atento aí, vamos ficar mais ligado, mais ligada nas piadas que a gente conta, no tipo de coisa que a gente está sorrindo, no tipo de atitude que a gente está tendo perante as outras pessoas, para que a gente não ajude a perpetuar sentimentos e pensamentos e ações que sejam discriminatórios ou preconceituosos. Fechado? Então eu acredito no teu compromisso também, beleza? Vamos adiante. Ainda sobre racismo estrutural. Essas ações, baseadas nessa naturalização, nessa normalização dos preconceitos, elas reverberam também nas instituições, tanto públicas quanto privadas. No Estado e nas leis que alimentam a exclusão da população negra muitas vezes também. Eu vou citar para ti um exemplo, que é dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, do final do século XIX até a década de 60, existiram várias leis chamadas de leis segregacionistas, que oficialmente separavam espaços públicos entre brancos e negros. Aí você percebe que a própria legislação, a própria lei, nesse contexto, ela legitima a segregação racial.
legitima o preconceito, legitima o racismo. E isso tem a ver com essa ideia do racismo estrutural. Por quê? Porque se naturaliza essa conduta, se normaliza esse tipo de pensamento, que brancos e negros são diferentes e que brancos sejam supostamente superiores aos negros. No caso lá das leis dos Estados Unidos, o pensamento era exatamente esse. Por isso que existiam as leis na época, as chamadas leis segregacionistas, beleza? Elas se materializam, por exemplo, na ausência de políticas públicas que possam promover melhores condições de vida para essa população, que é a população discriminada. Por isso que a gente fala de um racismo estrutural. Atenção para a expressão. Racismo, você sabe o que é. É o preconceito racial, é a ideia de que existem raças que são superiores umas às outras e tudo mais, que é uma visão equivocada. Estrutural, te lembra o quê? Te lembra a estrutura. Então é um tipo de pensamento preconceituoso que faz parte da estrutura da sociedade, que a gente ao longo do tempo naturalizou, normalizou e que acaba tendo reflexo aonde? Nas instituições, na escola, na igreja, muitas vezes, no Estado, na própria família, entendeu? Então esse que é o problema do racismo estrutural, porque ele vai sendo naturalizado até chegar o momento que a gente vai perceber as coisas como normais, a gente não vai mais questionar, a gente não vai mais colocar em crítica a visão preconceituosa, porque vai acreditar que ela seja normal, que ela seja natural. E isso é errado, obviamente, beleza? Vamos adiante. Segundo tópico da aula de hoje, segundo conceito trabalhado aqui na aula de Sociologia. O racismo cultural. Atenção aí, hein? Racismo cultural. Esse preconceito, chamado racismo cultural, pode se apresentar por meio de crenças, músicas, religiões e idiomas, ou seja, tudo aquilo que engloba a ideia de cultura. Por isso que é racismo cultural. Historicamente, esse modelo de racismo foi usado para justificar colonizações e também dominações territoriais. Eu vou citar um exemplo para ti. Lá no século XIX, quando os europeus colonizaram a África e a Ásia, eles usavam essa justificativa para poder legitimar a dominação sobre os dois continentes. A ideia de que os europeus, os brancos, tinham uma cultura superior, eles eram civilizados. Portanto, eles tinham o direito de exercer o domínio sobre povos que não eram civilizados ou não eram tão evoluídos culturalmente. Entendeu? Então, esse racismo cultural, como a gente pode ver, ele acaba sendo utilizado por diversas vezes como justificativa para determinado tipo de dominação, como, por exemplo, a dominação territorial europeia lá no século XIX. Um exemplo disso também é a intolerância religiosa, que é uma coisa muito comum no cotidiano, né? Das pessoas se tratarem de maneira preconceituosa e discriminatória por conta da crença, por acreditar numa religião diferente, etc. e tal. Então, infelizmente, a gente vê notícias no Brasil que evidenciam isso nas relações sociais. Esse preconceito, essa intolerância religiosa, que é um dos exemplos do chamado racismo cultural. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que haja ali um apedrejamento, uma invasão num terreiro de candomblé ou umbanda, por parte de um grupo de outra religião, por parte de cristãos mais radicais. Esse seria um exemplo de intolerância religiosa, que cabe dentro dessa ideia de racismo cultural. Certo? Beleza? Vamos adiante. Terceiro tópico, racismo comunitarista ou diferencialista. Já é um pouquinho mais complicado, né, esse terceiro. Já não é mais tão comum da gente ouvir quanto os dois anteriores da aula de hoje. Mas calma que você vai entender. Fica tranquilo, fica tranquila, que a gente vai explicar legal. Esse tipo de racismo, anota aí, racismo comunitarista ou diferencialista. Esse modelo de racismo também é conhecido como preconceito contemporâneo. Deixa do ladinho aí na tua anotação. Racismo comunitarista ou diferencialista também pode ser denominado de preconceito contemporâneo. Então, olha só. Dirige-se esse tipo de racismo, de preconceito, por exemplo, contra um grupo que seja indígena ou quilombola. A gente vive aqui no Maranhão, que é um estado da região Nordeste, faz parte ali já da Amazônia Legal, né? Muita gente considera Maranhão e Piauí como meio norte, né? Geograficamente.
E a gente sabe que no interior do Maranhão existem muitas comunidades quilombolas e também comunidades indígenas. Você sabe disso. Então, se essas comunidades elas sofrem algum tipo de preconceito ou de discriminação por serem comunidades indígenas ou quilombolas, a gente chama isso de quê? Racismo comunitarista. Aí tu pergunta, professor, mas por que o nome comunitarista? Porque vem de comunidades. Comunidades quilombolas, comunidades indígenas, esses grupos étnicos, né, que acabam sendo alvo muitas vezes de preconceito. Então, privilegia-se uma comunidade em detrimento de outra, por exemplo, contra um grupo indígena ou quilombola. Entende que a raça não é um conceito biológico, mas cultural ou étnico. Então, a ideia de racismo comunitarista não percebe a ideia de raça no sentido genético ou biológico, mas sim associa a noção de raça à questão cultural ou até mesmo à etnia. No caso dos quilombolas e dos indígenas, mais diretamente, essa etnia, essa identidade, ela está muito vinculada também ao território. Por isso que para os quilombolas, a terra, o espaço geográfico, ele também é fundamental na construção da identidade coletiva daquele grupo. Por isso que a gente diz, inclusive, que os movimentos quilombolas sejam movimentos étnico-territoriais, porque o território também é muito importante, é muito relevante na construção da história daquela comunidade e também da sua identidade coletiva, certo? E por isso a gente diz que quando existe algum tipo de racismo, de preconceito, de discriminação dirigido a esses grupos, como grupos quilombolas indígenas, a gente chama de racismo comunitarista ou diferencialista, também chamado de preconceito contemporâneo. Beleza? Vamos então, continuando nesse tópico, dizer que temas como preconceito em relação à identidade cultural e às diferentes comunidades podem reforçar e evidenciar diferenças, e com isso reforçar o racismo comunitarista. Basicamente o que isso quer dizer é que a partir do momento que a gente vai normalizando, naturalizando a visão diferencialista, a visão daquele grupo, daquela comunidade como uma coisa diferente e muitas vezes por ser diferente, entre aspas, inferior à comunidade mais ampla, mais global, como a comunidade brasileira, por exemplo, a sociedade brasileira, melhor dizendo, a gente vai acabando, digamos, isolando aquele grupo. E a partir do momento que há esse isolamento, existe uma evidência maior do preconceito, da discriminação. Então, quanto mais a sociedade brasileira, no geral, começar a olhar esses grupos, quilombolas e indígenas, de maneira diferenciada, no sentido de inferiorizada, nesse caso, a gente vai ter a perpetuação desse tipo de preconceito, desse tipo de racismo e, consequentemente, da discriminação em relação a esses grupos específicos, a essas comunidades, como os indígenas e quilombolas. Fechado? Vamos então para o quarto e último tópico da nossa aula de hoje. Lembrando que a gente já aprendeu vários tipos de racismo ao longo da parte 1 e agora também da parte 2. Falamos de racismo estrutural, racismo cultural, racismo institucional. Agora vamos tratar do racismo ambiental ou ecológico. Fechou? Vamos lá. Eu sei que é um termo um pouco diferente, né? Eu mesmo, quando vi pela primeira vez, eu falei, ué, mas racismo ambiental? Como assim, né? Que sentido tem isso? Só que é um termo que é utilizado nas ciências sociais, na sociologia e na antropologia hoje em dia. Vamos entender o que ele quer dizer? Vamos lá, vem junto comigo. Esse tipo de racismo, chamado racismo ambiental, é identificado quando populações desfavorecidas recebem tratamento inferior, como, por exemplo, em desapropriações para a construção de represas e outras obras públicas. Então vamos lá. O Estado quer construir uma represa em determinada região do interior do Maranhão. E aí naquela região existe um grupo social que há muito tempo habita ali naquele espaço. Então a partir do momento que essa marcha para o progresso, entre aspas, né, chega para a construção de uma hidrelétrica, de uma represa, alguma coisa do tipo, e acaba desalojando aquelas pessoas do seu ambiente, isso passa a ser considerado para a sociologia como uma espécie de racismo ambiental. Então, racismo ambiental tem a ver com o ambiente onde o grupo social está inserido.
Não é ambiente de meio ambiente, entendeu? Eu pensei que fosse também na primeira vez que eu ouvi essa expressão, mas não é. É do ambiente vivido pelo grupo social, que acaba tendo que ser expulso daquele local para que seja construída alguma coisa, tipo uma hidrelétrica, uma represa, etc. Eu vou citar um exemplo aqui. Alcântara. Logo que teve a construção da base de lançamento de foguetes lá em Alcântara, naquele espaço ali residiam comunidades quilombolas, que tiveram que sair daquele local para que a base fosse construída. Então, esse exemplo pode caber como exemplo de racismo ambiental ou ecológico, tá? Porque você desloca a comunidade do seu ambiente de relações, do seu ambiente cultural, do seu ambiente geográfico, para que ali seja construído alguma outra coisa, como, por exemplo, uma base de foguete, ou então uma hidrelétrica, uma represa ou algo do tipo, certo? Refere-se principalmente a ações contra a natureza e contra ecossistemas que prejudicam povos mais pobres. Então também tem essa visão, né? O racismo ambiental, aí ele ganha o aspecto ecológico. Quando ele acaba interferindo na relação do homem, do grupo social com a natureza e também com o ecossistema, isso acaba prejudicando as comunidades mais pobres daquela região. Por exemplo, a construção de uma represa vai prejudicar as comunidades ribeirinhas, né, que sobrevivem lá da pesca, das atividades relacionadas do convívio mais direto ali com aquele ambiente, com aquele ecossistema. Da mesma forma que a implantação daquelas grandes hélices de geração de energia eólica, por exemplo, elas podem interferir nas atividades econômicas ali de comunidades que habitem aquele espaço, que sejam próximas daquela região. Nas cidades, esse tipo de racismo ambiental e ecológico, ele também ocorre por meio de discriminações contra comunidades periféricas. E aí a gente volta para a ideia de ambiente de relações sociais. Então, o preconceito que a periferia sofre em relação à parte mais elitista da cidade pode também ser chamado de racismo ambiental. Eu sei que é um conceito um tanto quanto confuso muitas vezes, né? Por isso que eu estou te explicando aqui o máximo de possibilidades possíveis onde ele pode ser aplicado, entendeu? O máximo de possibilidades, né? Possibilidades possíveis, fica até redundante, eu sei disso. Mas existem várias situações onde a gente consegue identificar aquilo que o racismo ambiental ou ecológico quer dizer. Nas cidades, por exemplo, a gente pode falar do racismo ambiental relacionado às comunidades que sejam periféricas. Então a gente já entra na discussão lá da desigualdade social, principalmente da desigualdade urbana, né? Da segregação do espaço urbano. E muitas vezes essa segregação do espaço urbano acaba determinando tipos de discriminações, de preconceitos contra as comunidades que são segregadas, quanto às pessoas que habitam no ambiente ou no espaço da cidade onde não existe tanta infraestrutura, onde não existe uma condição de vida e socioeconômica tão adequada para que tenham uma vida digna, e acaba que essas pessoas, muitas vezes, esses grupos sociais, eles sofrem discriminação, sofrem preconceitos devido ao ambiente onde se estabelece as suas relações sociais. Na sociologia, a gente também chama isso de estigmatização. É a criação de um estigma, de um estereótipo em relação às pessoas que habitam essa região da cidade ou então do município em geral, né? Por exemplo, os moradores de comunidades, de favelas, eles são muitas vezes estereotipados, estigmatizados. As pessoas dizem que o morador de favela é bandido, é não sei o quê, e nem sempre é verdade, geralmente nem é. A maioria das pessoas que moram nas comunidades, nas periferias, são pessoas trabalhadoras, são pessoas dignas. Mas, infelizmente, uma minoria de pessoas que se dedicam ao crime acabam meio que estereotipando ou rotulando as pessoas daquele bairro, daquela comunidade, daquela região, como pessoas ruins, criminosas, bandidos, etc. O que não é verdade, é um processo de estigmatização. Ok? Bom, e com o racismo ambiental, a gente encerra mais um conteúdo de sociologia. Lembrando que essa aula tem duas partes. Essa é a parte 2, aqui encerra os tipos de racismo. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Lembrando que o racismo, infelizmente, é uma prática que ainda é bastante comum no nosso cotidiano e que a partir do esclarecimento, a partir do estudo, a gente pode começar a construir uma sociedade que não seja tão preconceituosa. Conto com vocês, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.